Olá pessoal, então dando continuidade ao meu documentário Música e História, a partir deste momento eu passo a destacar a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata ocorreu durante o período da República Velha, ou da República do Café com Leite, ou da República dos Coronéis. A República Velha ela começa em 1889, após com a proclamação da República, e termina em 1930, com a Revolução de 30, que levou Getúlio ao poder. Agora, a República dos Coronéis, ou a República das Oligarquias, ou a República do Café com Leite, esta começa precisamente em 1894, quando foi eleito o primeiro presidente civil do Brasil, Prudente de Moraes, membro das oligarquias, ligado ao setor cafeiro. No caso da Revolta da Chibata, esta ocorre durante a presidência do Marechal Hermes da Fonseca. Marechal Hermes da Fonseca não era membro da oligarquia, mas foi eleito com o apoio das oligarquias. Ele representava os interesses das oligarquias. No ano de 1910, tivemos eleições para a escolha de um presidente. Concorriam Rui Barbosa e Hermes da Fonseca. Na época, em 1910, Rui Barbosa lança a chamada campanha civilista, pela qual ele tentava convencer o eleitorado a não apoiar a candidatura de Hermes da Fonseca, que era um militar, daí campanha civilista, em favor de um civil, contra a eleição de um militar. Bem, durante a presidência do Marechal Hermes da Fonseca, 1910-1914, ocorreram duas revoltas no país. A Revolta da Chibata, de 1910, que é o tema deste vídeo, e também tivemos o início da Guerra Santa do Contestado, lá no sul do país, entre Santa Catarina e Paraná. Bem, a Revolta da Chibata ocorre no Rio de Janeiro, sob a liderança do almirante João Cândido. E quais foram os motivos da Revolta da Chibata? Castigos corporais. Sempre que um marinheiro cometia um ato falho, ele era punido com chibatadas. Então, isso revoltava os marinheiros. Também os marinheiros estavam revoltados com a má alimentação. A alimentação fornecida pelo governo aos marinheiros se assemelhava à lavagem comida para porcos e não para seres humanos. Então, contra os maus tratos, chibatadas e a má alimentação, os marinheiros, em 1910, liderados pelo almirante João Cândido, se apoderam de navios, o navio Minas Gerais, São Paulo e Deodoro, e ameaçam bombardear a cidade do Rio de Janeiro, caso suas reivindicações não fossem atendidas pelo governo. O governo acaba concordando em satisfazer as reivindicações dos marinheiros, principalmente pondo fim aos castigos corporais, desde que os marinheiros pusessem fim à rebelião. Os marinheiros põem fim à rebelião, acreditam no governo, mas acabam traídos. Após o término da Revolta da Chibata, aproximadamente 200 marinheiros acabam mortos pelas tropas do governo. 2.000 marinheiros acabam expulsos da marinha. E os principais líderes acabam sendo presos. No caso de João Cândido, ele foi preso num hospital para loucos. Somente depois de 2 anos é que ele é julgado e absolvido. João Cândido, em 1912, ele deixa o presídio. Ele deixa esse hospital para alienados e loucos como um indigente. Assim terminou a Revolta da Chibata, ou seja, os marinheiros sendo traídos pelo governo, com promessas falsas pelo governo. Até assim é hoje, né? Acontece hoje.
O trabalhador faz greve, mas o governo sempre alega que não negocia com trabalhadores em greve. O trabalhador paralisa a greve, espera uma solução por parte do governo, espera conversar com o governo e nada, praticamente tudo fica na mesma, ou seja, pouca coisa mudou, né? Para ilustrar esse tema, a revolta da chibata, eu escolhi a letra da música Mestre Sala dos Mares, de João Bosco e Aldir Blanc. Inclusive, esta letra já foi tema de uma prova do Enem, né? De uma das provas do Enem, de uma das questões do Enem. A letra da música Mestre Sala dos Mares, de João Bosco e Aldir Blanc, maravilhosamente interpretada por Elis Regina, é o que vocês vão ouvir agora, que tem tudo a ver com a revolta da chibata. Ela retrata o que foi a revolta da chibata. Como eu faço sempre, de costume, ao final, depois de vocês ouvirem a música, eu volto fazendo as últimas considerações em relação ao tema, ok? Então vamos ouvir a música Mestre Sala dos Mares, de João Bosco e Aldir Blanc, sob interpretação de Elis Regina. Estão percebendo? Nesta letra, João Bosco e Aldir Blanc, diz o seguinte: rubras cascatas jorravam das costas entre cantos e chibatas. Então está falando dos castigos corporais impostos aos marinheiros, as chibatadas. Depois diz lá, conhecido como navegante negro. No caso, o navegante negro, o líder João Cândido, líder da revolta da chibata. Também glórias às lutas inglórias, ou seja,
todas as lutas no passado, todas as lutas do povo brasileiro foram duramente reprimidas pelas autoridades e continuam até os dias de hoje. Mas cabe ao povo se libertar da opressão daqueles que se acham superiores ou donos do país. O triste é ver que quando o povo tem a chance de mudar um governo, de se libertar, o povo age como um passarinho que durante muito tempo ficou preso numa gaiola e quando vê que a porta da gaiola está aberta, quando ele é solto, ele não consegue ir para longe, ele fica por ali, ele quer voltar novamente para a gaiola, ele já se acostumou com a prisão. É o caso principalmente que durante muito tempo perdurou sobre o Nordeste. Quando o povo do Maranhão tinha a chance de mudar a sua realidade, votar no governo decente, elegia a família Sarney. Quando o povo da Bahia tinha a chance de votar num governo decente, votava na família Magalhães. Quando o povo de Pernambuco tinha a chance de votar no governo decente, votava e vota em Inocêncio de Oliveira. Quando o povo de Alagoas tem a chance de mudar, votando em pessoas decentes ou decentes, votam em Renan Calheiros e Fernando Collor de Mello e por aí afora. Então, é muito importante que por meio da consciência, por meio da educação, este povo aprenda a se libertar de seus opressores. Durante a República Velha, isso, por meio do voto, era praticamente impossível, já que durante a República Velha predominou o chamado voto de cabresto, ou seja, o voto era direto, mas não era secreto. A Constituição de 1891 determinou, entre outras coisas, o voto de cabresto. O cidadão votava diretamente no candidato, mas o voto não era secreto, o voto era aberto. Antes do voto ser colocado na urna, uma pessoa de confiança dos coronéis controlava o voto do eleitorado. Se o eleitor não votasse no candidato ou nos candidatos determinados pelos coronéis, eles perdiam empregos em fazendas, deixavam de receber alimentos, deixavam de receber medicamentos, entre outros. É mais ou menos o que acontece hoje. Se parte da população miserável não votar num determinado governo, este determinado governo alega que, se não for eleito, o outro que assumir vai acabar com os benefícios, ou seja, com as esmolas. No caso, o Bolsa Família, o Brasil Carinhoso, entre outras tantas esmolas dadas ao povo. Em vez de dar dignidade, em vez de cobrar dignidade, o povo se contenta com esmolas. Ou seja, é preciso mudar este país, sair desta mesmice que este país vive há séculos, ok?